Pois, não sei o que dizer, não sei o que dizer, mas a verdade é que estamos basicamente neste programa com Paulo Bragança. Paulo Bragança, que está de volta a esta emissão depois de ter ficado com um dos seus objetos. É verdade, o meu trezinho. É verdade, e ainda a Susana Cereja. Obrigada. Prometi não perguntar à Susana Cereja porque é que ela se chamava Susana Cereja. Exato. Não vou perguntar isso. Pois Já estamos esclarecidos, já falámos sobre isso. Ora bem, a Susana Cereja é uma nova artista, podemos dizê-lo. Teve recentemente duas exposições, uma coletiva, outra individual. A individual foi num hotel, no Algarve. A coletiva foi em Londres. Exatamente. Bom, Paulo Bragança é também uma pessoa bastante viajada. Ainda na passada sexta-feira estava no Guggenheim de Bilbao. Bragança, lembro-me de ter entrevistado há cerca de 7 anos atrás. Foi, 7 anos, é assim que se deve dizer. E o que tu falavas naquela altura era uma fase totalmente diferente. Tu ainda estavas na Irlanda. Ainda estava na Irlanda. Vim cá porque estávamos a fazer uma gravação do disco que há de sair agora, em outubro. E vinha com os músicos irlandeses, lembras-te? Lembro-me disso. Que eles foram todos para o estúdio comigo, ninguém falava português, estava ali tudo a olhar. Ninguém percebia nada, não é? Ninguém percebia nada. Eu disse assim, podemos dizer-me o que quisermos, que não havia problema. Nem o italiano, tu tentaste falar com o italiano, lembras-te? Não me lembro. E ele não. Ele dizia que falava português, mas depois deve ter ficado nervoso e não conseguiu. Bragança, tu lembras-te? Tu basicamente estiveste quase do lado de lá e voltaste. Não sempre. Foi? Eu estou sempre do lado de lá. Eu acho que eu estou sempre do lado de lá, desculpa lá. Isto não é para rir, se calhar será mais para chorar. Não, mas a tua vida é quase trágico-cómica. É um bocado, eu sou um bocado um palhaço, um grande palhaço. Não, mas tu estiveste quase lá em baixo e voltaste. Como é que conseguiste fazer isso? Tu devias ter um livro a contar a tua história. Toda a gente diz isso, mas eu não tenho... Porque a tua história é incrível, não é? Eu não tive... Sabes, eu gostava de não ter limite de tempo, não gostava... Odeio o relógio, já disse isto 500 milhões de vezes. Odeio. Sou um destruidor de relógios. Estavas agora a falar de um personagem que destruiu uma obra. Ok, não falemos agora. Eu destruo relógios. Isto foi em off. Sabes o que é que eu me lembro? Naquilo que tu dizias, há uma história que eu adoro, que é a história do castelo, não é? Não é normal. Não é normal. Nem para eles. Alguém viver num castelo e o Paulo Bragança viveu num castelo durante alguns meses. Qual meses? Foi um ano e tal, um ano e meio quase. E o que eu me lembro é tu dizes assim... vivia no castelo, mas sozinho, depois havia uns barulhos, não é? E eu imaginar-me viver sozinho num castelo. Parece assim uma... olha, giro que é, mas pode não ser assim de giro, não é? A minha avó, que faleceu há pouquíssimo tempo, e uma amiga estiveram lá e elas próprias diziam como é incrível, como é que... Porque quando eu lhes disse que elas iam ficar num castelo, disseram, mas lá ficava uma casa enorme, enfim. Mas depois, quando viram, de facto, o aparato... É de facto um castelo que só tem 900 anos e é de facto mesmo, é um castelo à série, é mesmo, é um castelo normando muito, muito, muito grande, que eu andarei para aí 2 meses até perceber a dinâmica das escadas, para onde é que levava, para onde saía, para onde entrava. Espera aí, aconteceu aqui uma coisa inédita neste programa. O quê? Recebemos um comentário de Facebook. Uau! Já! Uau. O que é que o Facebook diz? A pessoa que nos está a ver diz que Paulo Bragança é demasiado grande para o nosso país. Uau! Não! Demasiado à frente, é o que diz. Como é que se chama a pessoa do Facebook? João Dom. Eu não sei quem é, mas... Obrigado, João. És o primeiro comentário deste programa. Foi logo com um elogio, o que é bom. Christ, my goodness. Para já destacamos este primeiro elogio. Agora esperamos ter o nosso primeiro hater. Todo momento temos o primeiro hater que vai acabar com a transmissão do Facebook e acaba tudo isto. Não, o que é que acha disto? Vem um hater? Exato, só falta. Nós vamos ter uma nova política a nível de haters que vamos também iniciar hoje, que é qualquer comentário de ódio, nós enviamos de imediato um vírus que destrói todo o computador da pessoa que enviou o comentário. O que é que acham desta política? Acho bem. Não é? Acho que é eficaz. É muito eficaz. Enviamos o vírus, a pessoa abre, pensa de quê? A eficaz, barato e dá milhões. E, pau,
e nunca mais. Exato. E calas a pessoa frustrada que dá haters pelo Facebook, porque Certo. isso deve ser cara a cara. Eu acho. E não sendo só um hater. Podes ter a tua opinião, mas não vais dizer assim uma coisa assim desastrosa, a menos que a pessoa Foi seja muito mesmo um traste. Ou seja, para as pessoas que nunca ouviram falar em ti, o que eu acho mal, não achas que há uma normal. espécie de iliteracia em relação às artes plásticas em Portugal? Quem é que vai ver exposições, por exemplo? Por acaso, eu acho que se devia dar muito mais valor à arte do que se dá, porque as pessoas gostam sempre de dizer que gostam imenso de ver arte e que a arte é muito importante, mas depois ou acabam por não investir em arte e isso também não permite... Mas também porque... Exato, mas mesmo, eu acho que depois depende do artista e também consegues uma boa peça de arte, às vezes não gastando assim tanto, não é? Sim. E no hotel acho que foi um exemplo, por acaso, na minha exposição do Algarve toda a gente via imenso, mas havia, ou seja, era gente muito que gostava de férias, ou seja, estavam lá e acabavam por gostar e se divertir com a exposição, mas não passava muito daí. Sabes que já existem algumas iniciativas que vão de encontro às pessoas em sítios que, à partida, a arte não seria previsível. Por exemplo, o Colombo faz umas exposições com... Olha, por exemplo, a Paula Rego, por exemplo, já tem uma exposição no Colombo. É verdade. Paula Rego no Colombo. No Colombo. Uau! É incrível, não é? A minha ideia era, por exemplo, nos eventos desportivos, quando as pessoas estão a entrar pelo estádio, colocar lá uma exposição, não é? São milhares de pessoas, mas as pessoas estão ali à espera. E obrigado, as pessoas vão ver desportivos lá como futebol, por exemplo. Então não era, dos grandes derbys, grande exposição ao mesmo tempo. Não, E as mas pessoas acho dizem, que- isto é giro, Mas não eu é? acho que as pessoas têm a ter Quiçá- a iniciativa de ir ver também, porque o problema depois, se calhar, é isto, vão lá só, veem assim, passam rápido e vão-se embora. Que eu acho É uma que, de questão certa de tempo, maneira... às vezes, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é um bocado isso. Mas Pois olha, também há um realmente, por interesse, acaso, não é? deixa-me só fazer aqui um à parte. Sobre aquilo que estava-se a falar, que se pode comprar obras de arte com pouco dinheiro. Sim, depende. No Instituto Cultural Romeno, do qual já te disse, ele te manda um grande abraço. Está uma exposição de um grande pintor dentro da escola de Ónimos Bosch, surrealista também, que é o Banus. Tem peças a 300 euros, quer dizer, são gravuras, Exato, são exato. pinturas, mas não deixa de ser um original e não deixa de ser uma referência na pintura do mundial, porque ele de facto é muito... Eu acho que vocês são parecidos, embora com personalidades distintas, porque vocês gostam, os dois, muito de pessoas. É uma história que podias ter sido tu a tê-la, mas foi ela. Que é a história em que ela... Há uma artista que tu gostas muito, Exato. não é? E que tu... A Madeleine Vrissendorp. Exatamente. Ela gostou de... É uma holandesa. Uma holandesa. E tu que é foste a uma artista Londres, não é? plástica. Foi. propósito. Ela é artista Não, não. de quê? De plástico? Ela é artista plástica, sim, e é ilustradora também, portanto faz ilustrações para capas de livros, mas depois tem a sua grande parte de ser pintora. É pintora, na verdade. Mas repara o que é que ela fez. Ela foi a Londres, encontrou a casa dela, tipo stalker, Completamente. E foi lá e tocou à porta. senhora! Sim, isto não é bonito, mas eu não sou perigosa. E ela não ficou assustada, tipo... Não, isto é uma grande aventura, porque eu estava a fazer a minha tese de mestrado de arquitetura e tive muita pressão de encontrar, porque era necessário material inédito, porque só havia um livro sobre ela. Portanto, como é que eu ia fazer uma tese só de um livro sobre... tu estavas a fazer um trabalho sobre ela. Exatamente, ok. porque eu, como sempre, gostei muito de ilustração e arquitetura, que são as minhas duas vertentes. Era a tua paixão, era... Exatamente, então eu fiz uma tese sobre ilustração e arquitetura. E eis que ela é artista e o ex-marido dela é arquiteto, que é o Rem Koolhaas, que é o arquiteto da Casa da Música no Porto. Exato, e eles trabalharam juntos e fundaram juntos, juntamente com outro casal, o OMA, que é o ateliê do arquiteto. E então eu queria encontrá-lo para perceber até que ponto havia esta relação das disciplinas de arquitetura e ilustração. E mandei imensos e-mails, mas ela às tantas deixou de responder e disse que estava com problemas familiares. E mas tu eu pensei, vai direto à casa dela. eu pensei, eu não posso desistir. Que audácia! Pá, que loucura. É boa. Tu eras capaz de fazer isto, Boa, obrigado. eu era, claro, obviamente, já fiz pior, já fiz coisas do É que eu não género tinha para lá. morada de todo. Eu só sabia que ela vivia no bairro Hampstead, a centenas de metros do Museu Freud, que era o museu preferido dela, e algures perto da estação Finchley Road. Mas como é que tu conseguiste encontrar a casa? É assim, eu fui lá Pois no... é que há 500 Exato. milhares disso, são muitas iguais. Claro, percebes? São claro. muitas Exato. iguais. Eu fui lá e aquilo são casas todas iguais. E o primeiro dia foi sem sucesso.
Pronto, não encontrei nada, bati a várias Estavas às portas. portas, quase, cafezinhos e lojinhas. Eu tentei duas ou três. Aquelas Sim, lojinhas. sim. Eu fui a um jardim de infância porque pensei, ela tem filhas, pode ser. Pode ser que saibam quem é ela, então entrei. Eles lá eram todos muito simpáticos. E depois também vi assim uma casa com imensos quadros do lado de fora e pensei, poderá ser. Então bati à porta e não era. Não era, mas ele foi super simpático, levou-nos até dentro de casa, pesquisou na internet, eu disse que era sem sucesso porque isso eu já tinha feito e portanto segui caminho e nesse dia não encontrei. Só que eu tinha uma fotografia, que é a grande pista. No único livro que existe sobre ela tem uma fotografia que é do estúdio dela para o exterior, em que estavam duas casinhas, em que duas das janelas eram diferentes das do resto da vizinhança. E que tinha uma guarda, que é o corrimãozinho, que era mais moderno do que o normal naquela região. E então esta parte é que não é tão bonita, mas isto foi em desespero. Isto tem uma desculpa. Eu estava desesperada para encontrá-la, que foi, andei 3 horas no Google Earth à procura da casa. Assim, daquelas particularidades. Sim, porque tinha as janelas. Enquanto tu estás a falar, eu sou aquela música do... Olha, isto ainda é contratada por alguma secreta, ainda é contratada por alguma secreta para descobrir isso. Eu acho que tens talento. Estas pistas. Eu acho que sim. Depois houve uma que eu achei que devia ser aquela, só que ainda assim não havia aquela certeza absoluta. Então comecei a pesquisar o nome dela de umas formas muito estranhas, com o nome da filha, o nome do filho, e encontrei uma morada, a única que eu tinha encontrado, que era exatamente aquele ponto, e fui lá. E fui lá. E depois toquei à campainha, ninguém estava, e sobe as escadas uma vizinha, que era francesa, perguntou o que é que nós estamos à espera e à procura. Eu disse que era da Madeleine e deixa-nos entrar. E liga para a Madeleine e diz que tem surpresas, visitas surpresas. Se éramos amigos da filha. Essa história é muito boa, não é? Essa história é muito boa. É espetacular. É fantástico. Sabe o que é que eu acho? Às vezes eu gosto muito dessa atitude de ir em busca, não é? De ir obstinada atrás, a perseguir um objetivo. Então é um bocado aquela cena do... Nós todos sabemos que é a audácia, como é que é? A sorte protege os audazes, não é? Ou uma coisa assim, percebes que isto é uma audácia. Sim, mas às vezes eu acho que a grande maioria das pessoas não faz isto. Não tem coragem. Mas tem de ser. Eu aqui não tinha. Mas eu compreendo perfeitamente uma atitude dessas, que é quando realmente há algo que te move as entranhas de uma forma e que te faz aqui percebes o que eu quero dizer? Até me falta a palavra. Eu estou de uma forma hoje em dia que cada vez mais me faltam palavras para definir coisas. Sim, há coisas que porque as palavras estão cada vez mais... Sim, lazy, sabes? Qualquer coisa diz qualquer coisa e não é bem assim. Daí que que eu quero dizer, quando estás muito assim obstinado para pegar na tua palavra, de facto tem que ser assim, senão o que é que fazias? Ficavas para sempre. Exato, Estás a falar das palavras, então, e as letras das tuas músicas? É isso mesmo, é um grande problema, percebes? Para mim é... Olha, quantas vezes começo com uma frase e depois ando ali à volta e posso dizer que já tive temas que se demoraram um ano e tal para ser feito. Porque não encontro a palavra que precisa. Sim. Nunca pediste a outros? Não, nunca peço. Geralmente ou vêm coisas que me oferecem e se eu não gosto peço autorização se posso mudar ou, enfim, casamos ali alguma situação. Ou então vou buscar algo... Quase nunca fui buscar problemas de ninguém. Não. Acho que são quase todos... Não há nenhum escritor que gostes? Sim, Há contemporâneos? poucos. É só filósofos. Não leio romances, não leio nada disso. É só leio filosofia. Não leio nada... Ser filósofo, Paulo Bragança. A tua vida vai nesse sentido. sentido. É um bocadinho. Também foi o que eu estudei, mas não... Tu estudaste filosofia? Sim, estudei. Agora, romances não... Olha, li alguns, obviamente, li os clássicos todos, os portugueses, alguns estrangeiros, li o James Joyce, li, enfim, todas essas coisas li, não é? Mas de hoje em dia, se me perguntares alguma coisa... e há um que eu guardo particularmente, que é o perfume, mas isso é daqueles lugares comuns. Sim. Mas isso ainda também tinha muito mais novinho. Agora não, é só coisas muito mais... Estilo Filosofia da Morte, coisas assim. Há um livro que se chama Filosofia da Morte, aconselho. Mas é preciso ter cuidado para ler aquilo, não é? É melhor não ler. Assim de ânimo leve. Deixa-me colocar aqui um vídeo que nos trouxe a Susana Cereja e que, basicamente, mostra o trabalho dela. Isso é bom. Claro. Tem alguns vídeos. La mer, on va danser
le long des golfes. On va danser le long des golfes. On va danser le long des golfes. On va danser le long des golfes. La mer. La mer. La mer. La mer. On va danser le long. Este é o trabalho da Susana Cereja. A Susana Cereja também trabalha com a Joana Vasconcelos e, honestamente, eu estava à espera que ela entrasse aqui embrulhada no Napron e isso não aconteceu. Com mais tempo, se Como é que- calhar. Pois é. Muito rápido. Mas se tivéssemos avisado com alguma antecedência, era a primeira vez que eu ia entrevistar alguém embrulhado no Napron, não é? Mas olha, tinha lá uma colcha, podia ter Pois trazido é, a colcha. pá, Uma colcha. obrigado. Mas Mas olha, isso- está aqui. Também não- olha, Pois é, podes pôr. se calhar, podes. olha. Olha, estás a ver? Olha, Pronto, estamos não os é, dois. não é incrível? Gosto muito, gosto muito. É uma homenagem muito bonita que estamos a fazer à Joana À Joana Vasconcelos Vasconcelos. neste programa. É lindíssimo. Olha, como é que é trabalhar com ela? Olha, assim, peraí, Eu- desculpa, espera aí. Então, tem de ser, ainda por cima sou branquinha, ainda por Ora, cima, pronto. Ficas muito bem. É para ali que Olha, eu tenho de olhar. ficas muito bem. Olha, Desculpa, já é incrível, é incrível. Não Já posso fazê-lo. desfiz o Por acaso, cenário sabes que todo. esta casa é tua. Mas este não é o ponto que ela usa, não dá. Não é? Não dá. Mas pronto, serve como símbolo, serve como símbolo. Exato, Mais exato, nada. Ou seja, exato. eu sei que queres. Tu estás basicamente no início quase da tua carreira, não é? Estás a passar por uma ótima fase. O que é que tu queres fazer? Eu tenho imensas. Eu projeto sempre imenso. Depois, eventualmente, inventar um posso livro não conseguir. infantil, disseste, não é? Exatamente. Uma coisa é continuar a aumentar o meu corpo de trabalho, que já é um corpo de trabalho, mas eu quero continuá-lo sempre. Como é que o definirias, o teu trabalho? O meu trabalho é difícil definir. Tens um estilo. Sim, exatamente. Eu por acaso nunca pensei ter. Eu não sabia que tinha um estilo, quer dizer, eu fazia aquilo que sinto e aquilo que me vai nas entranhas, aquilo que nós estávamos a falar. Acho que é muito bom. E houve um momento, eu nunca me preocupei muito com o estilo, mas houve um momento que as pessoas me diziam: eu adoro o teu estilo, eu gosto imenso do que tu fazes. E houve algumas dessas pessoas. Eu perguntei: mas que estilo é que tu achas que eu tenho? Porque às vezes ajuda, não é? A entendermos. Eu sei bem o que é isso. É difícil definir um estilo. É difícil. Eu consigo olhar para o meu trabalho e vejo de certa maneira uma linha, mas eu quando produzo uma peça nova não estou a pensar na linha, eu estou a pensar naquilo que quero transmitir às pessoas. Estás a pensar com aquela especificamente peça. naquela peça. Naquela peça. Olha, por exemplo, E se for diferente, é diferente. Dou-te um exemplo a nível de livros. A tinta da China tem uma linha visual que tu Exatamente. percebes que são os livros da tinta da China e podem estar milhares de livros e tu sabes, aquele livro é um livro da tinta da Exato, China. mas se calhar podes ter mais dificuldade a ver qual é o autor, não é? Depende depois qual é que é o Exato. autor. Pode haver essa, mas tu sabes que aquele livro é Exatamente. daquela editora, não sim. é? Às Exatamente, vezes porque é uma acontece. imagem, é uma... A cotovia também tinha isso É verdade. ali nos anos 90. Sim. Não é? havia uma linha visual que Exato. era um estilo. Eu Então geralmente lembras tenho daquela muita célebre revista? facilidade. Lembras de uma revista capa. fantástica, a capa? Ia falar nessa, exatamente. Ficou para sempre. A capa era Eu ainda incrível. tenho uns exemplares da capa. Alguma vez foste entrevistado pela capa? Sim, acho que fui. Acho que fui, sim. Tenho lá um artigo. Que idade é que tu terias, Paulo Bragança? Tinha 21, 22. Eu comecei com Já 18 cantavas? anos. Já, comecei com 18 anos. Eu tenho 30 anos de carreira, já viste? Devias fazer um concerto comemorativo dos teus 30 anos de... Pá, eu não faço nada disso. Não fazes? Eu quero esquecer a idade, eu quero esquecer o tempo. Eu destruo relógios, Fernando Alvim. Paulo Bragança, que deve ser o único convidado deste programa que ficou com um objeto do programa. É verdade. Foi há cerca de um ano, foi um momento carismático em que Paulo Bragança respondeu corretamente à pergunta que eu lhe fiz na altura. E a pergunta era: que idade tinha Teresa Salgueiro quando iniciou a sua carreira nos Madre Deus? E a verdade é que ele respondeu acertadamente. A idade era... 17 anos. E por isso ganhou um objeto muito parecido com esse que estava aqui, que Ao era o qual nosso... eu chamo o Trezinho. O Trezinho, que era um Que é um pássaro. pelicano, é um pelicano, pois é um pelicano. Quando eu disse à nossa estimada Ana Sofia Gonçalves, portanto, a pessoa responsável por este cenário, que o pássaro dela tinha desaparecido, Eu faço ela ideia. ficou muito preocupada. Eu Mas disse, olha, eu tenho com grande estimação. Eu disse assim, olha, mas não está Está em na boas minha mãos. cabeceira
Ela ficou Já muito... dormiu comigo, salve seja. Trata bem desse pelicano. Trato, e é o Muito Trezinho, especial. Chama-se Trezinho porque foi dado por causa da Teresa Salgueiro. Olha, deixa-me só, para o final, referir aqui duas coisas. A primeira é que tu tens um novo EP que se chama Cativo. O cativo está aí, o cativo está fluindo. Agora estou já a caminhar para o exílio. Exílio, não Que é? é o que vem a seguir, não é? Para fechar um ciclo. Eu gosto. Será fechado a 25 de outubro de 2019 no Auditório CCB. Ah, é? Vou-te lá ver. Susana, Para o ano, não é este ano, só para o ano. Só para o ano? Só 2019, já está marcado. incrível. Imaginem, sabes o que é que me está marcado com assusta? 1 ano e meio de antecedência. Já foi marcado há mais de 6 Foi meses. imenso tempo. Que Sabes o que é loucura. uma coisa que me assusta? É estas situações de tu tens que fazer a tua vida a 3 anos à frente, percebes? É assim uma coisa e eu não estou habituado a isso. Dizem-me que temos de fechar Isso rapidamente mete-me- o programa. Isso mete-me asco. Asco é a palavra. É isso. Asco. Susana Cereja, há uma loja online onde as pessoas podem ver as tuas criações, não é? Exatamente. E podem comprá-las também. E também o meu site, que também tem lá todo o histórico, todo o trabalho. E respondendo só ao que há bocado estávamos a falar, que eu acabei por não dar tanta continuidade, eu acho que o estilo acaba por ser o uso da cor nas minhas ilustrações, que é algo muito marcante, porque a partir da cor eu tento transmitir os sentimentos das pessoas. Por exemplo, agora estou a fazer uma peça muito importante em que são cores que eu nunca usei, mas que... Cores que nunca usaste? Que eu nunca usei nas minhas composições, porque geralmente uso cores muito fortes, como os vermelhos e os azuis, mas assim, escuros, mas é uma cor que eu acho que tem imensa carga. E até houve um comentário recentemente de uma pessoa que disse: bem, a peça que estás a fazer tem uma carga simbólica e eu quero exatamente que passe dessa maneira o trabalho. E se fizer as pessoas felizes com o meu trabalho e que as faça refletir, melhor Faz-te fazer ainda. feliz a ti. É verdade. todos. Olha, vocês vão ser amigos para sempre. O resto Paulo Bragança e gostar, Susana não gostar, não Cereja. como menos.